Fala pessoal, nessa videoaula a gente vai falar um pouquinho, né, de erros frequentes de alunos nessa disciplina, que na verdade são erros, esses erros frequentes a que me refiro neste vídeo, não são erros referentes à matéria, né, a conteúdo desta disciplina, mas sim erros básicos de programação, de conceitos que já foram vistos em disciplinas anteriores. Um primeiro erro muito frequente é não alocar um ponteiro, né? Então a pessoa quer usar o ponteiro, né, mas esquece de alocá-lo. Então, por exemplo, aqui eu estou um exemplo didático usando ponteiros para inteiros, né? Lógico que normalmente não é isso que ocorre, né? Normalmente nas disciplinas vocês fazem ponteiros para structs, né? Mas aqui é só para uma questão didática. O que está acontecendo aqui, ó? O cara declarou um ponteiro para inteiro, chegou e colocou P igual a 516, ou seja, o que ele está fazendo aqui? Ele está guardando na variável P o valor 516. Mas se a variável P é um ponteiro, o que ele está fazendo aqui é fazendo a variável P apontar para a posição de memória 516, certo? Então, muitas vezes acontece isso usando structs também. A pessoa pega e declara um ponteiro para aquela struct e faz p igual a aluno, recebendo uma outra variável, por exemplo. Quando você faz isso, o que você está fazendo é atribuindo ao ponteiro, ou seja, atribuindo a posição, aquele ponteiro vai passar a apontar para essa posição de memória, né, do valor que você passou, ok? Então, o que está sendo feito nesse código? P está apontando para a posição 516 de memória e depois ele está colocando nessa posição apontada por P o valor 32. O problema é que você não sabe o que tem na posição 516 de memória. Então, muito provavelmente o que vai acontecer é essa posição 516 de memória pode ser uma posição que não está reservada para o seu programa, e aí, na hora que você tenta acessá-la para colocar o valor 32 lá, ele vai dar um erro de acesso de memória. Ok? Então, antes de utilizar um ponteiro para atribuir um valor à posição de memória alocada por ele, você tem que alocar essa posição de memória. Ok? Em contrapartida, um outro erro que ocorre também constantemente é de você alocar um ponteiro sem necessidade. Vamos ver esse exemplo aqui. Ó. Nós temos dois ponteiros para inteiros, P e Q, alocamos memória para os dois. Ok? E aí colocamos o valor 516 na posição apontada por P. Depois aqui, o que, é que nós fizemos? Fizemos Q apontar para a mesma posição que P já apontava e colocamos 32 nessa posição apontada por Q. Então, o que, que acontece quando a gente faz essa linha aqui? Ó? O Q passou a apontar para a posição que o P apontava. E essa posição aqui que a gente alocou para o Q vai ficar lá alocada, perdida, sem ninguém referenciá-la. Ok? Então, neste código aqui, esse segundo malloc aqui não deveria ter sido feito. A gente fez o malloc do P, né? Alocou uma posição para P, colocou um valor nessa posição, e aí o Q está sendo simplesmente utilizado para apontar para essa mesma posição. Se ele vai ser simplesmente utilizado para apontar para a mesma posição que já foi alocada para P, não deveríamos ter feito esse malloc aqui. Quando a gente faz esse malloc, o que a gente está fazendo é alocando uma posição de memória apontada por Q, e essa posição vai se perder, porque nesta linha aqui, ó, a gente já está fazendo o Q apontar para o mesmo lugar que o P, e aquela posição de memória lá vai ficar perdida, sem ninguém a referenciando. A gente usa muito coisas desse tipo para percorrer listas, por exemplo, na estrutura de dados. Você pega, cria um ponteiro, põe ele apontando para o início da lista e depois sai usando esse ponteiro auxiliar, né, para percorrer a lista sem perder a referência para o início dela, né? Então, quando você for fazer coisas desse tipo, por exemplo, um ponteiro auxiliar para começar a percorrer uma lista do começo, esse ponteiro auxiliar vai simplesmente apontar para o mesmo lugar que é o início da lista e depois vai percorrendo. Então você não pode, você não deve alocar posição para ele, porque você não está criando um elemento novo, né? Você está usando ele só como um auxiliar para apontar para o mesmo lugar que o primeiro da lista está apontando e depois percorrer, né? Aqui foi a mesma ideia. O que aqui é só um ponteiro auxiliar para apontar para o mesmo lugar que o P está apontando e depois só percorrer. Então não teria este malloc aqui, perfeito? O malloc do P, sim, esse precisaria. Por quê? Porque nessa linha aqui, ó, a gente está colocando um valor na posição apontada por P. Então eu precisei alocar essa posição antes.
Mas o Q não, porque o Q simplesmente vai apontar para o mesmo lugar que o P, então não deveria ter feito esse malloc aqui. E isso é uma coisa que acontece muito frequentemente. O aluno vai fazer um ponteiro auxiliar para percorrer uma lista, por exemplo, e ao invés de simplesmente pegar esse ponteiro e apontar para o primeiro elemento da lista, ele pega e faz um malloc nesse ponteiro e aquela posição de memória fica perdida. Então, não façam isso, ok? Ainda no mesmo exemplo, né, do anterior, então aqui eu já tirei o malloc, perfeito? Então eu aloquei uma posição para P, coloquei um valor em P, fiz o Q apontar para essa mesma posição, e depois eu coloco um valor em Q. Então o que vai ser preenchido, o que vai ser impresso quando eu fizer esse printf aqui? Vai ser impresso o valor apontado por P e o valor apontado por Q. Ora, o valor apontado por P é o 516? Não, não é. Por que não é? Porque eu coloquei 516 na posição apontada por P, mas depois fiz o Q apontar para essa mesma posição e mudei o valor do que estava apontado para 32. Então note que, apesar de eu não ter alterado explicitamente o valor que está apontado por P, quando eu alterei aqui o valor que está apontado por Q e Q está apontando para o meu lugar de P, eu estou alterando o valor apontado por P também, indiretamente. Então o resultado desse printf aqui vai ser imprimir 32, 32. Esse exemplo aqui eu coloquei só para a gente se ligar que nós podemos ter vários ponteiros apontando para a mesma posição de memória, não tem problema nenhum nisso, e algumas vezes isso é necessário, como nós vamos ver em alguns trabalhos práticos durante essa disciplina. Ok? Um outro erro frequente, que parece bobeira, que toda vez que a gente fala todo mundo sabe disso, mas que acabam cometendo erro, é a questão da indexação de vetores em C começar do zero. Então, se você tem um vetor de 20 posições, os índices desses vetores serão de 0 a 19, ok? Então começa do zero e vai até n-1, a indexação de vetores em C. Isso é sempre importante lembrar, o pessoal está sempre errando. Uma dica que eu dou para vocês aqui é que o C trata vetores e ponteiros de maneira uniforme. Então, por exemplo, se eu quisesse um vetor de 20 posições, e eu sei que essas 20 posições são fixas, o que eu poderia ter feito aqui? Int p, entre colchetes, 20. Uma outra maneira de fazer isso é o que eu fiz aqui, ó, int p, e aí eu aloco essas 20 posições. Neste caso, a única diferença é que, se eu fizesse como vetor, ele alocaria na região de memória estática do programa, e aqui ele vai alocar na heap, né, na posição de memória dinâmica. Na prática não tem diferença nenhuma. Mas em algumas vezes esse recurso aqui, ó, de você alocar, é muito útil, porque suponha que você ainda não sabe, você não sabe em tempo de programação o tamanho que você quer para o vetor. Você só vai saber em tempo de execução. Então você pode solicitar o usuário para digitar o tamanho que ele quer para o vetor em tempo de execução, e aí depois alocar esse vetor fazendo o quê? Malloc, aqui você usaria a variável x qualquer que você usou para ler o tamanho, fez o sizeOfInt. E aí na hora da indexação do vetor você faria de 0 até enquanto i for menor do que esse x que você usou aqui em cima. Então isso é uma forma de você criar dinamicamente vetores, né? Você criar vetores com tamanho dinâmico, ok? Uma outra questão que o ano passado, o semestre passado em especial, cometeram muitos erros nisso, é lembrar que quando você tem uma string, o tamanho da string tem que ser um caractere maior do que o máximo que você tem. Então, por exemplo, nos trabalhos do semestre passado, a gente tinha que ler arquivos. Nos arquivos tinham nomes, onde esses nomes eram de 10 caracteres. Ora, se o nome é de 10 caracteres, o vetor que vai armazenar tem que ter tamanho 11, pelo menos. Por quê? Porque depois do último caractere, a linguagem C coloca um marcador, um /0, que é para marcar o final daquela string, né? Então, sempre o tamanho da variável string tem que ter um caractere a mais, pelo menos, do que o tamanho máximo que você quer usar. Se você tem nomes de tamanho de no máximo 15, declare strings de tamanho 16. Se você tem nomes de tamanho no máximo 20, declare strings de tamanho 21. É uma dicasinha boba, mas que o semestre passado muita gente cometeu esse erro. Então, por exemplo, se a gente pegar este programinha que está aqui, ó, eu declarei nome de tamanho 4 e copiei para essa variável nome essa string toin. Ora, toin tem tamanho 4. Então, isso aqui vai dar erro. Por que vai dar erro?
Porque ele vai colocar o T na posição 0, o O na posição 1, o I na 2, o N na 3 e acabou meu vetor. E aí ele vai colocar numa posição 4 um barra 0, que é o que marca o final da string. Só que essa posição 4 não existe nesse meu vetor. E aí, o que aconteceu semestre passado é que muita gente rodava e aí não dava erro e me mandava o programa, quando eu rodava aqui dava erro. Por quê? Porque a linguagem em si não faz esse tipo de verificação, né? Ele acredita que o programador está controlando seus índices de forma correta. Então, isso aqui só vai dar erro se o sistema operacional identificar uma violação de memória. E aí vai depender muito de como seu sistema operacional trata essas violações. O que aconteceu muito semestre passado é que o pessoal desenvolvia isso em Windows e não dava um erro. E depois, quando me enviava, eu rodava aqui no meu Mac, né, que é sistema baseado em Unix, né? E aí aqui acusava o erro de proteção de memória, tá? Mas independente de qualquer coisa, independente do sistema operacional que você está usando, é função do programador C tratar corretamente de suas alocações de memória, de suas indexações. Então, tenham cuidado com isso. Lembre-se sempre que o tamanho da string é aumentado em 1. E mesmo que você use um sistema operacional que não faça tratamento de memória, isso vai dar problema quando você tiver, por exemplo, várias strings encadeadas numa matriz. Porque aí o barra 0 de uma vai começar a invadir o começo da string seguinte na matriz e aí vai virar uma bagunça. Então, tomem muito cuidado com isso aqui. É uma dica boba, né? Mas que muita gente errou semestre passado. Uma outra coisa que muita gente errou semestre passado é quando você usa um struct. Por exemplo, aqui eu estou fazendo a struct nó, né, que tem um campo inteiro, um campo valor, que é do tipo inteiro, e um ponteiro para próximo, que é do tipo struct nó. Eu não posso simplesmente colocar nó aqui, eu tenho que colocar struct nó. Por quê? Porque o nome da minha struct é struct nó. Eu posso usar um type def para renomear essa struct para tnó ou para qualquer outro nome. Aí esse outro nome aqui, ó, que eu fiz usando o type def, ele eu vou usar, como eu estou usando aqui embaixo, por exemplo, para declarar o prim útil do tipo tnó, né? Então aqui eu não preciso colocar a palavra struct. Por quê? Porque eu estou usando o apelido que eu dei pela type def. Mas se eu for usar o nome da struct, não o nome do apelido do typedef, eu tenho que colocar struct na frente. Então, struct nó aqui. Aqui, por exemplo, tnó, eu poderia usar tnó, porque eu já fiz o typedef, ou poderia ter usado struct nó, porque é o nome da minha struct. Nunca nó sozinho, ok? Essa questão de usar o nome nó sozinho é uma sintaxe utilizada em C++. A gente não está usando C++ aqui. Tá? É outra coisa que é importante, é um apelo que eu faço. A linguagem de programação que nós estamos utilizando é C. Então, sempre que forem programar nas IDEs, usem as IDEs como se você estivesse usando o projeto C, não projeto C++. Isso faz diferença em vários detalhezinhos da sintaxe. Ok? Então, atentem-se a isso. E aí, uma forma até de você visualizar é que quando você está usando o projeto C, a IDE grava seus arquivos com extensão .c. Quando você está usando o projeto C++, ela grava os arquivos com extensão .cpp. Nós aqui vamos sempre usar extensão C, sempre projetos C, não é C++, ok? Então, sempre for usar struct acompanhado do nome da struct, por exemplo, struct nó, ou se você fizer o type def dando um apelido, usar o apelido, ok? E aí vamos utilizar isso aqui já para a gente relembrar um pouquinho, né, do que nós vimos no semestre passado de estrutura de dados. Aqui, ó, nós estamos definindo um nó, não é isso? Onde esse nó guarda um valor inteiro e um ponteiro para o próximo. E aí a minha estrutura tem um ponteiro para o primeiro elemento e para o último elemento da estrutura. Isso aqui são as estruturas fundamentais que a gente utilizava para fazer listas, pilhas, filas, tudo mais, né? O que diferenciava uma da outra? O comportamento, não é isso? Na pilha, o primeiro a entrar, o último a entrar, desculpa, era o primeiro a sair, né? Ou seja, o primeiro a entrar era o último a sair, ok? Na pilha.
Então, eram estruturas LIFO, last in, first out. Por quê? Você vai colocar, a ideia é que você colocasse como se fosse uma pilha de pratos, então o último que você colocou é o primeiro que você vai tirar. Na fila, a estrutura era exatamente essa aqui, o que mudava era o comportamento na inserção e na remoção. Na fila, o primeiro a entrar é o primeiro a sair. Né? A ideia de fila que a gente tem, fila de supermercado, fila de banco, enfim. O primeiro cara que chega, que entra na fila, é o primeiro a sair. Então, é first in, first out. E na lista a gente não tem esse comportamento, né? A lista, aí depende muito, você pode colocar em qualquer posição, se for uma lista ordenada, os elementos vão ficando na ordem crescente de acordo com a chave, por aí vai. Se a gente for dar uma olhada então nesse insere aqui, vamos tentar descobrir o que é essa nossa estrutura só com base na inserção e na remoção. O que o nosso insere aqui está fazendo? Ele está alocando um novo nó, está colocando no valor desse nó o valor que foi passado como parâmetro, e olha que interessante que ele está fazendo aqui, ó. O próximo deste nó vai ser o primeiro elemento. Então, note, parece que este elemento está entrando antes do primeiro. E aí o que ele está fazendo? Se o primeiro for nulo, esse cara vai passar a ser o primeiro e vai passar a ser o último também. Por quê? Se o primeiro for nulo, é sinal que a minha estrutura está vazia. Então esse cara que entrou ele é primeiro e último ao mesmo tempo. Ok? Agora, se não for nulo, ele vai passar a ser o primeiro elemento da minha lista. Né? Então, o próximo dele apontou para o primeiro e ele passa a ser o primeiro. Ou seja, toda vez que eu estou inserindo o elemento, eu estou inserindo ele na posição prim. Aqui só um detalhezinho de sintaxe, né? Que eu coloquei mais para relembrar. A seta nada mais é do que uma forma contracta de falar que é um ponteiro, ponto. Né? O que é o ponto? O ponto é para você acessar um campo de uma struct, ok? Então eu estou falando aqui ó, que a minha estrutura ela tem dois campos, o primeiro e o último. Eu quero acessar o campo último, por isso que eu tenho o ponto. Ah, ok, mas o meu E que eu estou passando aqui é um ponteiro, então eu tenho que dereferenciar para depois acessar o campo. Então eu faço a dereferenciação, né, asterisco E, ponto, ult. Isso aqui é o que a gente está acessando, né, um campo de um ponteiro. A seta nada mais é do que uma forma mais legível de você fazer isso. Então, tanto faz eu fazer ponteiro E, entre parênteses, ponto ult, ou eu fazer E seta ult, né? Dá na mesma. Então, a gente normalmente usa o E seta, né? A gente usa muito a seta. Podem continuar usando, não tem problema nenhum, tá? É até mais legível. Eu só quis relembrar aqui uma outra forma de fazer isso, que vai que você pega um código de terceiro, um dos códigos de exemplo na web. Então é importante a gente saber dessa origem aqui, do que significa de fato a seta, ok? Então, recapitulando, struct, sempre se for usar o nome da struct, você tem que colocar a palavra struct na frente. Se você for usar o nome que você deu no typedef, aí não precisa. E aqui nosso método de inserir, pela nossa avaliação aqui, ele está inserindo sempre como o prim, né, da estrutura. Então sempre na ponta prim. Se a gente for olhar o remover, o que o nosso remover está fazendo? Ela está pegando, criando um nó. Note, esse ponteiro n que eu criei aqui, eu não fiz malloc. Por que eu não fiz malloc? Porque eu não estou criando uma nova posição de memória, eu vou usar ele como auxiliar simplesmente para guardar o elemento que eu estou removendo, ok? Então o que eu estou fazendo? Olha, se o primeiro da lista não for nulo, ou seja, lista não, desculpa, da estrutura, né, que a gente não sabe, a gente está fazendo exatamente essa avaliação para ver se a estrutura é uma lista, uma fila ou uma pilha. Então, eu olho se a ponta prim dela não tiver como nulo, eu faço esse meu n apontar para o prim, e o prim vai passar a apontar para o próximo, ou seja, o prim vai pular para frente, né? E aí, se agora que ele pulou para frente ficou nulo, é sinal que aquele era o único elemento, então o último também vai ser nulo. Se não, beleza, dali para frente está tudo tranquilo e eu retorno esse n, né, para ser removido. Então, o que a gente fez aqui? A gente está removendo sempre da ponta prim, ok? Então, voltando à avaliação aqui, a gente viu que a gente sempre inseria na ponta prim e está sempre removendo da ponta prim. Ora, se eu estou sempre inserindo e removendo da mesma ponta, que estrutura de dados é essa? É uma pilha ou uma fila? Veja bem, eu inseri na prim. O próximo que eu inseri de novo vai ficar como prim. O outro que eu inseri de novo vai ficar como prim. E na hora de remover, eu removo da própria ponta prim.
Então, quando você insere e remove da mesma ponta, qual a característica que você tem? O último que você inseriu é o primeiro que você vai remover. Então, é um last in, first out. Então, com isso, nós vemos que essa estrutura de dados que nós implementamos aqui é uma pilha, né? Está se comportando como uma pilha, ok? Só lembrando aqui, ó, que a gente removeu o elemento, mas a gente não desalocou, né? Então, a gente está retornando esse nó que a gente removeu para fora. E aí, então, quem está recebendo esse nó fora, quando acabar de usar, vai imprimir na tela os dados dele, quando acabar de usar, o que ele teria que fazer? Um free nessa posição de memória para desalocar essa posição de memória. Então, do mesmo jeito que a gente usou aqui o malloc para alocar, lá fora ele teria que usar o free para desalocar. A gente não deu free aqui porque a gente optou por retornar esse nó para quem está recebendo lá fora. A gente poderia ter feito de outra forma, né? Ter feito essa função aqui ser do tipo void e a gente imprimir já na tela que o elemento foi excluído e já dá o free aqui dentro. Tá? Então, só uma questão de estratégia. Então é isso, pessoal. Com isso nós passamos pelos principais erros, né? Erros, digamos assim, primários que são cometidos nessa disciplina. Nós recapitulamos aí um pouquinho de estrutura de dados, né? E como últimas dicas desse vídeo, eu gostaria de solicitar que vocês, primeiro, evitem utilizar variáveis globais. Principalmente porque nós vamos utilizar muitas bibliotecas para modularizar o código. E variável global é um tiro na modularização, né? Porque você coloca uma variável global lá na biblioteca, qualquer código que importar a sua biblioteca vai estar declarando aquela variável. E aí, se o cara tiver usado aquele mesmo nome de variável numa variável local dele dentro do método main, vai dar erro. E ele não vai ficar sem saber o que fazer, porque, na verdade, quando ele importa a sua biblioteca, ele não quer ter o trabalho de olhar como você implementou, né? Então, vamos abolir o uso de variáveis globais na nossa disciplina, beleza? Nada de usar variáveis globais. Vamos, sempre que possível, utilizar bibliotecas para modularizar nosso código. Então, quando a gente estiver trabalhando com tabelas hash, nós vamos fazer uma biblioteca de tabelas hash. Então, todo método inserir na tabela hash, retirar na tabela hash, vai ficar nessa biblioteca. Para quê? Amanhã ou depois, vocês têm uma facilidade maior de reutilizar esses códigos. E, por fim, comentem os códigos. Nos trabalhos práticos eu sempre atribuo pontuação a comentários do código. E a ideia do comentário não é ficar colocando comentário imbecil do tipo, declarei uma variável com nome A. Não, não é isso. É documentar a lógica que você foi utilizado. Por exemplo, a documentação do código como esse seria algo do tipo, se a lista estiver vazia, né, que é o que você está vendo aqui, você olha que o print está nulo, para quê? Para ver se a lista está vazia. Então, se a lista estiver vazia, o novo elemento será tanto o primeiro, ao mesmo tempo o primeiro e o último da lista. Se não, ele passar a ser o primeiro da lista, eu não preciso mexer no resto, já que aqui em cima eu já coloquei o próximo dele apontando para o que era o primeiro. Então, a ideia dos comentários é documentar o raciocínio que foi seguido. Ok? Então, todo trabalho é obrigatório ter comentário. Ok? Então, galera, para revisar esses conceitos e praticar, montem um ambiente de programação, peguem esses exemplos pequenos que eu coloquei aqui, rodem, vejam se vai dar erro, se não vai. Façam testes, relembrem, né, essas questões. E, se possível, para finalizar em termos de revisão, peguem, se vocês tiverem o código aí de listas encadeadas da matéria de estrutura de dados, dêem uma olhada, reimplemente, brinquem com ele, ou se não tiver, implementem novamente, até melhor. Façam uma nova implementação de lista encadeada para você ir desenferrujando aí, pegando o ritmo para essa disciplina, para quando nós chegarmos nos trabalhos de implementação prática, você já está no ritmo de implementação, certo? Então é isso, pessoal. Bons estudos e cuidem-se.